Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao devocional de hoje, aqui no canal Ministério Zoe, vivendo a vontade de Deus. E o tema do nosso devocional de hoje é: você é novo na fé? Entenda as suas lutas e como superá-las. Queridos, você já se perguntou por que é que logo após você entregar sua vida para Cristo, parece que as dificuldades aumentaram? Você sente que as lutas espirituais ou até mesmo as tentações ficaram mais intensas? Essas são dúvidas, queridos, que normalmente os novos convertidos acabam tendo, mas que aqueles que já estão na caminhada há algum tempo também já perceberam, passaram por isso, outros abandonaram, outros continuaram, mesmo sem entender. Então hoje eu quero, queridos, desvendar um dos maiores mistérios da fé cristã. Por que os novos convertidos passam por tantas provações? E como superar essas batalhas? Amém? Eu garanto que você já teve essa dúvida, ou que se você é novo convertido, você tem essa dúvida, e eu vou te mostrar à luz da Bíblia que o porquê disso, né? Por que isso se dá? E eu tenho certeza que essa mensagem de hoje vai ser uma revelação poderosa que irá transformar a sua vida com Deus. Então fique comigo até o final desse devocional, já aproveita, deixa um like lá, é gratuito, tá? Mas quando você deixa o seu like pra gente, o joinha lá pra gente, você ajuda o nosso canal a ter um engajamento melhor, ajuda no nosso engajamento. Então deixa o seu like, comenta, compartilha, se inscreve no nosso canal, tudo isso ajuda muito no engajamento do nosso canal. Tá bom? Faça isso pra gente e que desde já que Deus abençoe grandemente a sua vida. Amém? Vamos para o nosso texto base de hoje? Nosso texto base de hoje, queridos, está lá no livro de Gênesis, capítulo 3, verso 1. Gênesis, capítulo 3, verso 1. Se você tiver com a sua Bíblia, já abre aí. Senão, eu vou estar colocando aqui na tela para você. Olha só o que diz. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não coma de nenhuma das árvores do jardim? Queridos, esse texto, embora ele seja muito conhecido, ele está repleto de astúcia do inimigo, tá? Então eu quero que você raciocine comigo um pouquinho sobre esse contexto para que você entenda o texto em questão. Deus ele criou Adão e Eva e colocou eles lá no Jardim do Éden. Ok? Até aqui perfeito. Agora, o Jardim do Éden, queridos, era um lugar de total comunhão e provisão divina. Era algo que eles não precisavam fazer nada, queridos. A terra brotava, era uma provisão constante na vida deles. Eles não tinham que trabalhar, eles não tinham que plantar, eles não tinham que... Simplesmente a terra dava para eles, era uma provisão constante. E eles tinham uma plena liberdade nesse lugar, que era o Jardim do Éden. E dentre essa liberdade, Deus deu uma única lei, uma única ordem, que eu posso até dizer que era uma lei, que Deus deu para eles. Uma única. Está lá em Gênesis 2, verso 16 e 17. Aonde Deus simplesmente deu essa única ordem para eles e disse assim, ó, Adão e Eva, é o seguinte, de todas as árvores desse jardim vocês podem comer à vontade. Pode comer à vontade, pode tirar, comer, pode se arrebentar de comer. Mas você não deve comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então tinha uma árvore lá
que tinha esse fruto. Então, a ordem era que de todas aquelas centenas de árvores que ali tinham, eles podiam comer de qualquer uma delas. Eles podiam se empanturrar de comer. Mas existia uma única árvore que eles não deveriam comer do fruto, que era o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Bom, sabendo disso, nós vamos entender agora o papel da serpente. Quem que era a serpente, pastor? A serpente é o símbolo da astúcia de Satanás. Satanás, ele simplesmente faz o que? Ele incorpora uma serpente e ali dentro de uma serpente, em forma de uma serpente, ele entra em cena como um manipulador astuto. Um manipulador, um influenciador, cheio de astúcia para poder encher o ouvido lá da Eva. Então, simplesmente essa serpente, que nada mais é que Satanás, o diabo, ele não chega atacando diretamente, mas ele chega de uma maneira mansa, de uma maneira astuta, e ele lança uma dúvida sutil na mente da Eva. E qual foi essa dúvida? A dúvida foi isso mesmo que Deus disse? É como se ele falasse assim, vamos aqui conjecturar. Você tem certeza que Deus disse isso? Que não era para você comer de nenhuma das árvores do jardim? Então ele lança uma dúvida. Será que foi isso mesmo que Deus disse? Então vamos entender a estratégia do inimigo para esses recém-chegados ao Jardim do Éden. Que assim como aqueles recém-chegados, Adão e Eva, ele também lança sobre você, que muitas vezes é o recém-chegado, o recém-convertido na Igreja de Cristo. Entenda a estratégia do inimigo, queridos. Primeira estratégia dele, ele age. Ele distorce a palavra de Deus. Ele distorce. Por que eu estou dizendo que ele distorce? Porque quando eu leio Gênesis 3:1, ele diz: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhuma das árvores do jardim? Ele distorceu o que Deus disse. Porque o que foi realmente que Deus disse? Vamos ver lá em Gênesis 2, 16 e 17. Eu vou colocar na tela e você vai ver o que realmente Deus disse para Adão e Eva. Olha só. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que comer dela, certamente você morrerá. Então você percebeu que a primeira coisa que o inimigo fez quando ele atacou Eva foi colocar uma dúvida sutil. Foi isso mesmo que Deus disse? Para você não comer de nenhuma das árvores? Não, não foi isso que Deus disse. Deus disse o quê, queridos? Eles poderiam comer de qualquer árvore, menos a do conhecimento do bem e do mal. Só que ele distorce, ele pega a palavra de Deus, distorce, e depois ele faz o quê? Ele coloca a dúvida no coração do crente. Ele fez a Eva questionar a bondade de Deus. Ele fez a Eva questionar. Por que ele fez a Eva questionar? Porque o que Deus disse? Que eles poderiam comer de qualquer árvore, menos de uma. Mas Satanás, ele veio e disse o quê? É isso mesmo que Deus disse que você não pode comer de nenhuma das árvores? Então, a Eva, cabeção,
pegou e começou a questionar a bondade de Deus. Se Deus fosse bom, eu poderia comer de todas. E é assim que ele faz na cabeça também do novo convertido, na cabeça do crente. Ele coloca uma dúvida no coração do crente. Ele faz questionar Deus. Ele faz o novo convertido questionar. Mas por quê? Mas eu acho que isso não é certo. Eu acho que isso não vem de Deus. Acho que isso é do homem. Eu acho que isso é cultura do homem, é tradição do homem. Isso é coisa de crente. E a terceira estratégia do inimigo, queridos, é apresentar o pecado como algo desejável. Se você pegar o capítulo 3 e você começar a ler lá, você vai ver que toda essa artimanha, essa estratégia de Satanás, de distorcer a palavra, de colocar dúvida no coração, fez com que a Eva, ela desejasse comer daquela única árvore que ela não podia comer. Ela podia se empanturrar de qualquer uma, queridos. Ela podia pegar tudo, comer quantas elas quisessem, ela podia explodir de comer. Mas Satanás persuadiu ela a desejar daquela única árvore. Então ele fez parecer que o fruto proibido traria um benefício maior do que se ela obedecesse a Deus. É exatamente isso o que Satanás ele faz na cabeça do crente. Ele faz parecer que aquilo que você tem desejado, aquilo que é proibido, ele tem um benefício maior do que se você obedecesse a Deus. Então aqui vai uma lição para todos os crentes, inclusive para os novos convertidos. Assim como Eva foi atacada no início da sua jornada terrena, todo novo convertido passa por testes, tentações para enfraquecer a sua fé. Queridos, Jesus Cristo, quando ele começou o seu ministério, ele se batiza. A Bíblia diz que ele é levado para o deserto para ser tentado pelo inimigo. Lá Jesus ele fica 40 dias e 40 noites orando e jejuando, sem comer. E o que acontece lá? No início da jornada do ministério de Jesus, ele é tentado por Satanás. Daí eu te pergunto, se Satanás ele tentou Adão e Eva, que eram perfeitos, num lugar perfeito, com uma mente perfeita, ele conseguiu persuadir e enganar Adão e Eva. Se ele tentou Jesus, embora ele não tenha conseguido, Jesus venceu ele pela palavra de Deus, mas ele tentou Jesus, você acha que eu e você, meros mortais, imperfeitos, comedor de arroz e feijão, não iremos ser atacados na nossa jornada terrena? Queridos, Satanás ele sempre vai colocar você em teste, tentações, vai colocar dúvidas, vai colocar algo desejável na sua mente para tentar enfraquecer a sua fé. O inimigo usa de mentiras, de dúvidas, de tentações, de distorções da palavra para tentar afastar você do propósito de Deus. Esse é o objetivo dele. É isso que Satanás sabe fazer. Satanás não sabe criar nada. Satanás não sabe produzir nada. Satanás não é Deus. A única coisa que ele sabe fazer é mentir e enganar. Por isso que a Bíblia chama ele de pai da mentira. Porque a única coisa que ele sabe fazer é distorcer, mentir, enganar. Ele é bom em fazer isso. É a única coisa que ele sabe fazer. Então, ele usa dessas artimanhas para tentar enganar o novo convertido. Agora, eu quero que você entenda que existe uma recompensa para todos aqueles cristãos, seja novo convertido, seja aquele que já está na caminhada há algum tempo, existe uma recompensa
da perseverança, de permanecer nos caminhos do Senhor. O livro de Tiago, queridos, capítulo 1, verso 12, nos traz essa recompensa pela perseverança. Tiago, capítulo 1, verso 12, diz assim: Bem-aventurado o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Você viu só? Então, nós percebemos claramente que nós devemos resistir fortemente às adversidades, às tentações, aquilo que o inimigo tenta trazer para a nossa vida. As provações, elas não são castigos de Deus, mas são testes de Deus para fortalecer a nossa fé. As tentações, elas são algo que Satanás traz sempre com o objetivo de fazer você cair em pecado. A provação não. Mas tanto faz a tentação como a provação, quando você resiste, existe uma promessa, existe uma recompensa para aqueles que permanecem firmes. Ou seja, existe uma recompensa esperando por você pela sua obediência e pela sua perseverança, que é a coroa da vida. E isso Satanás ele não pode te dar. Pelo contrário, ele quer tirar isso de você, assim como tirou de Adão e Eva. Então ele quer tirar de você isso. Mas se você permanecer firme, existe sim uma grande recompensa esperando por você. Segundo texto que eu quero trazer dentro dos textos complementares. Quem é o seu verdadeiro inimigo? Livro de 1 Pedro, a Epístola de 1 Pedro, capítulo 5, verso 8 e 9, nos mostra quem é o nosso verdadeiro inimigo e traz um conselho poderoso para nós. Diz assim, ó: Estejam alertas e vigiem. O diabo, adversário de vocês, ronda como um leão, rugindo e procurando a quem devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Você não está sozinho nas tentações que o inimigo traz para a sua vida. Todo cristão em toda parte do mundo está passando pelas mesmas situações. Queridos, o diabo não brinca de ser inimigo. Ele não brinca, tá? Ele busca destruição daqueles que são novos na fé. Por quê? Porque os novos na fé são inexperientes ainda. Então são mais fáceis de ser enganados. São mais fáceis de ser persuadidos. Mas se você resistir, permanecendo firme na fé, queridos, ali tem uma gratificação para você. A Bíblia nos traz também um alerta: ser sóbrio e vigilante. Significa estar atento às armadilhas que o inimigo pode estar colocando para você, muitas vezes de maneira sutil, como a serpente que tentou enganar Eva. Satanás não apareceu como Satanás para Eva. Ele incorporou numa serpente e se manifestou naquela serpente para enganar Eva. Boba Eva que acredita que serpente fala, né? Vamos para um outro ponto aqui. A resistência, queridos, vem através da sua convicção na palavra de Deus. Tenha convicção de que a palavra de Deus é a verdadeira. E ore. Oração e a palavra de Deus são duas ferramentas poderosíssimas na vida de um cristão, tanto do novo convertido como aquele que já anda na caminhada há algum tempo. Terceiro texto para nós finalizarmos aqui, texto muito conhecido, Efésios capítulo 6, porém nós vamos utilizar o verso 11. Efésios 6,
Verso 11 diz assim para nós: vistam-se de toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Amém, queridos? Agora, a batalha do novo convertido, ela não é física, ela é espiritual. Satanás vai usar muitas vezes pessoas, não vai usar um animal, não vai usar uma serpente. Satanás usou uma serpente porque só tinha Adão e Eva lá no paraíso, lá no Jardim do Éden. Então ele usou uma serpente. Mas nos dias atuais, ele não usa animais. Ele usa muitas vezes outros seres humanos, totalmente vulnerável à influência demoníaca, para poder agir contra a tua vida. Como eu disse num devocional de ontem, muitas vezes usa nossos próprios familiares e amigos para nos atacar. Mas a nossa luta não é contra pessoas. Nossa guerra, nossa batalha não é contra seres humanos. Você não deve ficar com raiva daqueles que estão te atacando. Porque a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, mas contra o mundo espiritual, ou seja, contra os espíritos malignos que nos atacam. A armadura de Deus nada mais é, queridos, do que o seu posicionamento diante de Deus. Tendo a sua mente revestida, renovada, tendo o seu corpo todo revestido da armadura de Deus, que representa a proteção para a cabeça, proteção para a sua alma, escudo da fé, espada do Espírito e as sandálias da prontidão do Evangelho. A armadura de Deus nada mais é do que o posicionamento correto de um cristão. E para finalizarmos, sem a vigilância, sem oração, sem leitura da palavra, você fica vulnerável, você fica fraco. Você precisa se fortalecer lendo a palavra, fazendo devocionais como esse, orando para que você possa se fortalecer e ser fortalecido na fé e cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo é o seu amigo que habita dentro de você para te ensinar todas as coisas que você precisa. Você pode contar com o Espírito Santo nesses momentos. Amém? Agora eu quero te dar dicas para que você possa vencer as lutas da fé, queridos. São 4 dicas e a primeira é: crie, tenha uma rotina de oração e leitura da palavra. Quanto mais você conhece de Deus, menos espaço você dá para dúvidas na sua mente. Segundo, se cerque de cristãos maduros. O novo convertido, e na verdade todo cristão, precisa de mentoria e discipulado para não desanimar e para não cair em tentação. Você precisa de uma mentoria, você precisa de um discipulado para que você permaneça firme, fiel a Deus. Ali pessoas vão poder te ajudar, orar junto com você, te dar direção e vai poder te ajudar nessa caminhada, tá bom? Inclusive você pode contar conosco. Se você é mulher, você pode contar com um discipulado ou mentoria, tanto de mim quanto da pastora Rita. Você mulher, pastora Rita vai estar mentoreando você ou discipulando. Nós gostamos mais da palavra discipulado, tá? Vai estar discipulando você mulher. E se você é homem, você pode estar entrando em contato pelo WhatsApp aqui do Ministério, entrar em contato comigo que nós vamos poder estar discipulando você também, tá bom? Terceira dica: evite situações que te afastam da presença de Deus. Se você sabe que algo pode ser uma tentação, fuja. Ok? Só voltando a falar do discipulado, é tudo gratuito, tá, queridos? Não tem nada pago aqui, não. Discipulado é gratuito, ok? Antes que alguém pense alguma coisa diferente, tá bom? Então, se tem algo que pode ser uma tentação para você, fuja. Fuja da aparência do mal, é bíblico, tá bom? Quarta e última dica: nunca desista.
As dificuldades, elas não são permanentes, elas têm um fim. Mas o seu crescimento espiritual, ele é eterno. Tá bom? Então, se você está enfrentando dificuldades na fé, não desanime. Não desanime. É normal. Você pode contar com ajuda, você pode contar comigo, com a pastora Rita, com pastores da sua igreja, com pessoas maduras lá na sua igreja. Garanto para você que você pode contar com essas pessoas também. Tá bom? A prova, queridos, a provação é a confirmação de que você está no caminho certo. Tá? Se Satanás está tentando você, Satanás está se levantando, como diz as pessoas, né? Está se levantando contra você porque você está indo no caminho certo. Tá? Deus está moldando você, fortalecendo sua fé e te preparando para algo maior. Amém? Guarda isso no teu coração aí. Agora eu quero saber de você. E eu quero que você escreva lá nos comentários agora. Qual a maior dificuldade que você tem enfrentado na sua caminhada com Cristo? Coloca lá. É no seu trabalho? É na sua casa? Na sua família? No seu casamento? Qual é a maior dificuldade que você tem enfrentado na sua caminhada com Cristo? Coloca lá, escreve lá, comenta lá nos comentários do vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhar e se inscrever em nosso canal. Amém? Se essa palavra falou com você, compartilhe pelo menos com 3 pessoas para que elas também possam ser fortalecidas com essa mensagem. Amém, queridos? Eu quero poder estar orando por você nesse momento. Curva sua cabeça. Amado Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te louvo e te adoro, Pai, por essa mensagem que o Senhor tem trazido para nós. Pela inspiração que o Senhor tem dado para nós trazermos devocionais que respondem tantos questionamentos, tanto de cristãos que já estão na caminhada, quanto outros que entraram agora. Pai querido, que o Senhor agora fortaleça a fé, fortaleça o coração, a mente desse irmão e dessa irmã, para que eles nunca venham desanimar, mas que eles venham ser fortalecidos hoje. E que eles possam, Pai, caminhar, crescer, desenvolver e se tornarem cristãos fortes, que vão ajudar outros cristãos na caminhada. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém e graças a Deus. Amém, queridos? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até o nosso próximo devocional. Tchau, tchau.